Observe, querido, as palavras do Salvador Jesus Cristo. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Marcos 3, versículo 4. Por mais discernimento espiritual e fé que tenhamos, precisamos estar atentos para que não caiamos numa armadilha do nosso inimigo. O inimigo enche a cabeça, inclusive de crentes, com muitas filosofias e posições radicais que os deixam amarrados, inertes, e por esta razão deixam de servir a Deus de forma eficaz. Se não cuidarmos de nossa própria condição, poderemos ser surpreendidos com as setas inflamadas do maligno que nos atinge através da materialização dos nossos desejos e imposições erradas. Desde o primeiro dia em que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, precisamos permitir que a palavra de Deus transforme o nosso caráter, permitindo que possamos vencer e andar na força e na graça que o Espírito Santo de Deus nos concede. Jesus sempre exortou em seus ensinos a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, porque é a única maneira de vencer. Não há como prescindir deste caminho, pois ele nos permite conhecer a verdade que nos liberta de todas as mentiras que desviam o nosso caráter dos princípios do Evangelho. A verdade que cura as nossas enfermidades da alma e corpo, tornando-nos santos diante do nosso Senhor pela habitação do Espírito Santo. Conheci muitos cristãos dedicados à sã doutrina, à palavra eterna e bendita de Deus, sendo até extremamente zelosos, cuidadosos com o ensino. Ocorre que, infelizmente, se adequaram a ensinos errados, fundamentalistas, e chegaram até mesmo a abraçarem e permitirem a ideologia dos movimentos gays nas igrejas, a aceitação do aborto e, pasmem, até do uso de maconha. É o modernismo, o pecado entrando de forma bem escancarada nas igrejas. Muitos pastores jovens, moderninhos, estão revolucionando as igrejas para o mal, para o pior, queridos. A exortação do apóstolo Paulo é um alerta para que não deixemos a soberba espiritual tomar conta do nosso coração e também impedir que tenhamos os cuidados que possam nos salvar, guardar das tentações que podem nos fazer cair diante do Senhor. Observe o que Paulo falou na primeira epístola aos Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Em outras versões é assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E em outra versão bíblica diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Deus nos fornece sustentação,
segurança para evitarmos as quedas. Muitos cairão nestes tempos difíceis que estamos vivendo e jamais conseguirão se levantar. Na verdade, muitos crentes e pastores estão em queda livre, querido. É como se estivessem sido lançados de um avião sem paraquedas. O cristão vive numa luta diária contra a carne, contra os principados e potestades. Não há trégua. Sabemos que o nosso adversário é incansável para o mal. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, um servo abençoado de Deus, alertou a igreja de Corinto que todo aquele que pensa que está em pé, ou seja, está firme, forte, que vigie para não cair. E o apóstolo Pedro nos advertiu com este ensino na sua segunda epístola, capítulo 3, 17 e 18. Leiamos. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejamos levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E Jesus Cristo, sabendo da possibilidade real de quedas, disse a cada um de nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Já vi muitos obreiros arrogando: nunca vou ceder, não irei cair em heresias, mas não resistiram. Acharam que eram fortes o suficiente e caíram. Cederam às concupiscências. A vigilância deve ser praticada pelo cristão, porque o Espírito Santo nos exorta para que tenhamos atenção e vigilância, pois aquele que julga estar firme e em pé é presunçoso e pode cair em tentação. Mateus 26, 41, Jesus recomenda a seus seguidores a constante prática da vigilância e da oração. E vigiar, queridos, significa estar atento, precavido. São muito as distrações espirituais e o engano que leva os crentes a cederem. Cada dia é uma luta, uma batalha contra as trevas, e o inimigo da nossa alma é terrível, queridos. Vigilância sempre e constante busca de Deus. Deus deseja nos ver sempre de pé. Então, voltando ao nosso texto bíblico que diz: então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Marcos 3, 4. Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, como sempre, fazendo apenas o bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, os possessos por demônios, ensinando palavras de vida eterna. Ele foi questionado por praticar o bem. Incrível a maledicência, a maldade humana. Arguir, perseguir Jesus porque estava curando. Então Jesus Cristo fez a pergunta que chegou a repetir: o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Esta é uma questão que não somente as pessoas do tempo de Jesus tiveram que responder, mas todos nós também. A pergunta de Jesus sempre irá
permear nossos pensamentos, nossas vidas enquanto estivermos nesta terra. Sempre iremos nos deparar com esta pergunta: fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Qual será a nossa escolha hoje? Diante dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, em nosso trabalho, nas nossas relações, no trânsito, diante de uma agressão, de uma injustiça, de uma traição, onde estivermos, qual será a opção que escolheremos? Você, cristão, terá que optar: fazer o bem ou fazer o mal? E com certeza o comprometimento de nossa vida com a fé, que dizemos abraçar, será fundamental para nossa resposta e decisão a tomar. Encerrando, queridos, achei incrível a postura do apóstolo Paulo quando disse: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19. Ele foi bem explícito: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Simplesmente ele fez o exercício de reconhecer a sua verdade. Ele teve o discernimento e a coragem de dizer que não estava praticando o bem suficientemente. E qual é a sua postura como crente em Cristo Jesus? Amém? Pai querido, a tua palavra é a verdade. Ela é imutável, ela é transformadora. Que o Senhor possa completar a boa obra em nossas vidas para termos o mesmo discernimento do apóstolo Paulo. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, querido irmão e amigo, e até o nosso próximo encontro com a bênção de Deus.